Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz aqui na Folha FM. E o comando deste Pode Povo é do Sérgio Borges, coordenador geral do Sindipetro NF. Sérgio, vamos falar sobre inteligência artificial. Como é que está o mundo digital, como é que está esse avanço tecnológico dentro do setor offshore e como um todo, e, claro, a preocupação do Sindipetro, do sindicato, do movimento, CUT e todos os órgãos e entidades, no sentido de preservar o trabalho. Bancos, rádios, enfim, como um todo, já sofrem aí com essa inteligência artificial. Como está o setor e como está principalmente a atenção do sindicato com relação à manutenção dessas vagas de emprego. Chega para cá, bem-vindo. Vamos falar de tecnologia hoje, Sérgio. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que interagem com a gente pelas redes. Esse é um tema que o movimento sindical anda de olho há muito tempo. Na verdade, toda a revolução da indústria 4.0 é um tema que vem preocupando o movimento sindical há bastante tempo, né? E a IA não é diferente. A gente sabe do potencial que a IA tem de criar novos empregos, mas a nossa maior preocupação é que tem um potencial maior de extinguir uma quantidade de empregos absurda. Então, os trabalhadores e o movimento sindical tem cada vez mais se especializado nessas áreas. A gente procura fazer curso para entender como é que está se desenvolvendo a IA no mundo, em 3 aspectos, né? Que é a criação, a transformação e a eliminação de vagas de emprego. E a gente tem alguns números aqui de algumas pesquisas que foram colocadas aqui só para a gente ter uma ideia do que a gente tem de potencial. Uma empresa, PwC, aponta que só no Reino Unido a criação da inteligência artificial pode gerar até 2,7 milhões de empregos formais direto até 2037, tá? E já outro emprego, já outra pesquisa conduzida aí pela empresa LCA aponta que no universo de 103 milhões de ocupações que a gente tem aqui no nosso país, 31 milhões serão afetados pela IA, ou seja, basicamente 100 milhões de pessoas que trabalham, 30% delas terão seus empregos afetados, dos quais 5,5 milhões correm risco de sofrer automação completa. Estou falando de pessoas que podem, de uma hora para outra, perder o seu emprego. Então, é um tema que é muito latente e preocupa muito o movimento sindical, então a gente está de olho. Você traz a questão dos impactos nos bancos, gerando diretamente desemprego, fechamento de agências, por conta exatamente dessa questão do avanço da tecnologia e da inteligência artificial. Os bancários sofrem na pele, né, com o desemprego gerado por conta dessa tecnologia. Como é que você detalha esse sofrimento e esses rumos, por exemplo, que todos os setores podem tomar a partir desse exemplo dos bancários? Então, para os bancários, a situação é mais grave. É a categoria que vai ser mais afetada. Aliás, já vem sendo afetada ao longo dos últimos anos, mas eu trago aqui e vou ler para vocês alguns dados que apontam mais ou menos como é que está a situação, né? A Febraban, que representa os patrões, né, divulgou que 80% dos bancos já incorporaram IA em suas operações. Em 2024, os bancos brasileiros investiram 42,3 bilhões em tecnologia. E em 2025, esse volume tende a crescer mais de 13% em relação ao ano anterior, alcançando 47,8% bilhões.
tem um relatório mais recente, com base de dados do CAGED, por exemplo, que mostra que no primeiro trimestre de 2025 foram eliminadas 1.197 vagas no setor bancário formal, um número que passa dos 67% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Então, tem muito emprego se perdendo, por exemplo. E aí, em 12 meses, esse corte foi mais expressivo, 7.473 postos a menos, sendo que só em março, 1.111 vagas bancárias foram extintas. Por outro lado, o setor bancário também apresentou contratação na área de tecnologia, aquela questão, né? Ele elimina alguns empregos e cria outros, numa proporção onde elimina mais do que cria. Nessa área de TI, em 12 meses, foram criadas 1.842 vagas. E tem um recorte importante de gênero aí, né? A gente sabe que as mulheres estão entre as mais afetadas pelas mudanças. Elas têm 2 chances a mais de serem expostas a IA por estarem concentradas em ocupações assim, que dizem respeito mais a trabalhos administrativos, atendimento ao público, justamente o foco principal da IA nesse setor bancário. 66,5% das vagas fechadas eram ocupadas por mulheres, ao mesmo tempo que na área que mais cresce a geração de emprego, que é o TI, houve uma redução da proporção de mulheres. Eram 31,9% em 2002 e passaram para 25,2% em 2024. Ou seja, as mulheres estão perdendo o emprego porque a IA generativa, que é responsável por essa parte de atendimento, principalmente de serviço mais burocrático, foca nos postos de trabalho que as mulheres hoje ocupam mais. Como dizia o poeta Belchior, o novo sempre vem. Mas vem de que forma? Vem com qual impacto para a vida do trabalhador? O que o trabalhador precisa de fato fazer para se atualizar, para manter-se competitivo, né? Atualizado nesse mercado tão competitivo com a inteligência artificial. Muito bom, o sindicato está atento a isso, muito bom você trazer essa pauta aqui no Pode Povo. Forte abraço, obrigado e até a próxima, valeu! Eu que agradeço, Cláudio, e mando um grande abraço aí para os nossos companheiros e companheiras bancários em todo o país e peço para vocês acompanhar nossas redes, @SindPetroNF, onde a gente vai ter mais informações sobre IA. Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz.